Está começando mais uma edição do Newslink Sports, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no segmento esportivo. Eu sou Daniel Simonetti e estou acompanhado dos meus amigos e estudantes de jornalismo. Eu sou Victor. E eu sou Lucas. Hoje nós falaremos sobre a partida, primeiramente, do Ceará contra o Vila Nova, em que o Ceará venceu por 4-0 em casa e chegou mais próximo do G4. Isso, como o Daniel citou, foi a partida entre Vila Nova e Ceará, realizada na Arena Castelão. O Ceará vinha pressionado pelas duas derrotas fora de casa, contra Chapecoense e Curitiba, né? A equipe do Ceará não esperava essas duas derrotas fora de casa, pelo fato de a Chapecoense e o Curitiba serem equipes que estão assim, no meio e na parte de baixo da tabela. As duas equipes não estão bem no campeonato. Curitiba ganha um jogo, perde, não tem aquela sequência. Aí o Ceará veio pressionado pelas as duas últimas atuações da equipe. E contra o Vila Nova, o Ceará fez praticamente a melhor partida do ano pela Série B. Ganhou de 4-0 contra uma equipe que estava em quarto colocado, que briga diretamente com o Ceará pelo acesso à Série A. O destaque aí para o Ailon, né, Eric Puga, que assumiram a artilharia do Ceará na Série B. E foi uma partida que realmente o torcedor ficou bastante empolgado para as próximas atuações da equipe. E o Ailon e o Eric Puga, eles assumiram a artilharia geral da Série B também, né? Não só do Ceará. Os dois chegaram a 9 gols aí na Série B e eles conseguiram assumir essa artilharia. Com isso, o Ceará dispara mais ainda com o melhor ataque da competição, né? Tendo agora 45 gols. 45 gols, 5 a mais do que o segundo time com mais gols, que é o Santos. Isso. Então, o Ceará é um time que realmente faz muitos gols e o problema mesmo antes é que estava tomando muitos gols também. Mas nesse jogo conseguiu ajeitar sua defesa, né? Com uma renovação ali do sistema defensivo, com a saída do Matheus Felipe. E o time realmente fez um jogo perfeito. Também um dado interessante foi que o Ceará, 4 partidas, né, voltou a não tomar gols, né? Que também foi um ponto bem positivo do Léo Condé de tirar o Matheus Felipe, que às vezes condenava muito a zaga, que nos últimos jogos a gente tomou, nos últimos 2 jogos, a gente tomou 5 gols, né? Que é uma coisa que com ele sempre teve umas falhas ou não. Então a gente voltou a não tomar gol, né? E um dado também interessante do Vila Nova é que é uma equipe dentro de casa muito forte, né? Tá um ano sem perder dentro de casa, mas como visitante agora da Série B, é o 14º pior visitante. Então, é uma coisa que também tem que se preocupar. Foi uma vitória importante, mas tem que pensar no próximo jogo, que é contra o Brusque, para voltar a tentar o G4, né? Que se distanciou muito agora devido a esses últimos 2 jogos abaixo. Destacando o que o Vitor falou, a partida ali entre o Ceará e Vila Nova, o Ceará conseguiu abrir o placar logo ali no comecinho com o Ailon, golaço ali do Ailon, e no primeiro tempo já terminou 2-0 com o gol do Recalde ali, que entrou no lugar do Mugni, que foi substituído devido a uma lesão. Ainda teve o 3-0 nos últimos acréscimos, né? Aparentemente ali uma lesão não muito grave, eu acho que ele já retorna para o próximo jogo aí. O Ceará, devido aos últimos jogos, como o Vitor citou, o Matheus Felipe vem num momento abaixo, o zagueiro do Ceará, e vinha aquela crítica da torcida de o Léo Condé mudar os jogadores, dar uma renovada, aquele ar novo no grupo, e ele conseguiu fazer isso, tanto que o Ramon Menezes e David Ricardo fizeram um jogo bastante seguro, o Vila Nova quase não ofereceu perigo ao Ceará no jogo todo. E agora contra o Brusque, na sexta-feira, às 7 horas na Arena Castelão, o Ceará vai entrar de vez, caso ganhando, entra de vez pela briga do G4. Vai ficar ali um ponto do Mirassol, pode chegar a 45 pontos contra 46 da equipe do Mirassol. E vale ressaltar que o Mirassol enfrenta o Sport, né? E o Ceará pode torcer pelo empate aí, que seria um resultado bastante positivo aí para a equipe cearense. Porque os dois ali, o Sport e o Mirassol, são o 3º e 4º colocado, né? O Sport ainda com um jogo a menos. E se o Ceará conseguir vencer essa partida contra o Brusque, que está na zona de rebaixamento aí, há um bom tempo, o Ceará vai conseguir chegar mais próximo do G4. Com uma vitória do Sport ou do Mirassol, o Ceará já encosta um ponto. E se for um empate entre os dois, o Ceará vai ficar a 2 pontos. Então, essa vitória contra o Brusque realmente
pode ser um jogo muito importante para essa reta final de Série B aí da equipe do Ceará. E o Ceará lançou aí no Instagram a promoção de ingressos, então promessa de casa cheia, já tinha 15 mil confirmados já, sócios torcedores e ingressos vendidos. Promete casa cheia na Arena Castelão na sexta-feira, com quebra de recorde de público novamente, que já é do Ceará, que é 47 mil torcedores contra o Operário. O Ceará é a equipe com mais números de torcedores nos estádios nessa Série B e promete realmente chegar com mais um recorde desses. E agora sobre o momento do time do Fortaleza. O Fortaleza hoje, no dia que estamos gravando aqui na terça-feira, enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. E vai ser um jogo em que o Fortaleza vai precisar reverter um placar que acabou saindo atrás em casa. Então vai chegar na Neoquímica Arena precisando reverter esse placar de 2-0 que o Corinthians abriu aqui no Castelão. Então vai ser um jogo difícil para o Fortaleza, apesar da má fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai precisar brigar muito para conseguir chegar a uma vitória nesse jogo de volta. A partida contra o Corinthians aqui na Arena Castelão muitos torcedores falam que foi a pior partida do ano pelo o desempenho abaixo da equipe. O Corinthians, mesmo desfalcado, com algumas atuações de alguns jogadores regulares, ainda conseguiu vencer o Fortaleza de 2-0, o que torna muito difícil a missão de volta de virar a partida lá na Neoquímica Arena. A gente sabe que o Corinthians é muito forte na sua casa, com seu torcedor apoiando, cantando do início ao fim. O Fortaleza promete... É o jogo praticamente do ano do Fortaleza. Junto com o Brasileiro, são as competições que restam para o Fortaleza no ano. O Fortaleza tem total condição de bater de frente com o Corinthians, apesar de difícil, mas eu vejo que a equipe do Vojvoda é bem treinada, como a gente bem sabe, vem em um momento bom no Campeonato Brasileiro e tem tudo aí para fazer um confronto equilibrado contra o Corinthians. Até porque o Fortaleza, na última partida que jogou pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer aí pelo placar de 4-1 contra o Bahia, né? Que é um dos times que está na briga pelo G4, estava ali em sexto colocado, enquanto o Fortaleza estava em quarto colocado. O Bahia é um time qualificado, chegou aqui com o objetivo de pontuar, mas o Fortaleza foi avassalador, conseguiu uma vitória realmente expressiva em cima do Bahia, uma goleada aí com destaques aí para o Marinho, que fez 2 gols de fora da área bonitos. Voltou a marcar depois de um tempo. E o Fortaleza teve realmente uma atuação muito boa para dar confiança à sua torcida, né? Depois daquela derrota contra o Corinthians, a torcida pode ter ficado com o pé atrás, já estava alguns jogos ali sem vencer, mas essa vitória contra o Bahia fez o torcedor realmente ter a confiança de que o time pode se classificar hoje lá dentro da Neoquímica Arena. Isso. E reverter esse placar. Um dado importante não, futebol é uma caixinha de surpresa, né? A gente já viu várias vezes algum time sair de casa perdendo, mas conseguindo a virada, né? Ainda mais como você falou, Daniel, o Fortaleza volta com essa confiança, né? Depois desse 4-1 dentro de casa agora no último sábado. É uma partida muito importante foi uma partida muito importante para o Fortaleza para ele pegar aquela confiança de novo e tentar reverter esse placar contra o Corinthians agora, né? Ainda teve a estreia do Depay também, né, nessa última semana, então eu acho que é algo a mais para o Corinthians também, né? Para a torcida corintiana também, tentar passar para a próxima fase da Sul-Americana. Isso. Lembrando que a competição mais importante para o Fortaleza é o Campeonato Brasileiro, que é aquele campeonato onde o Fortaleza tem uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana, de forma direta, ficar entre ali o G6, G7, que depois dessa partida contra o Corinthians já pega o Cuiabá, já é outra competição, caso seja eliminado ou avance, já pega o Cuiabá, que está na parte de baixo da tabela. Então aquele jogo realmente para ganhar os 3 pontos, dá confiança mais ainda para o time e brigar de vez até, quem sabe, pelo título. O Fortaleza, hoje o Botafogo líder, tem 56 pontos, o Fortaleza está logo ali com 52, junto com o Palmeiras também está na briga. O Flamengo se distanciou ali um pouco, em quarto colocado, devido às últimas atuações do time que não foram bem. Ou seja, o Fortaleza segue ali a todo custo no Campeonato Brasileiro. Vai brigar até a última rodada ali pelo título, ou seja, pela classificação direta ali na Libertadores. Então o time do Fortaleza realmente
está ainda naquela boa fase, mesmo com algumas derrotas nos últimos partidos, o Fortaleza ainda tem condições de ser campeão brasileiro, ainda tem condições de ficar até no G4, com certeza, e tem condições também de reverter esse placar hoje contra o Corinthians na Sul-Americana. O Fortaleza também, dentro do Campeonato Brasileiro, ele é o melhor mandante, né? Ele fica até à frente do Botafogo, se você for ver. Então, eu acho que como vai pegar também agora o Cuiabá, obviamente, cada jogo é um jogo, mas o Cuiabá está de 18 partidas sem ganhar, né? Isso vale ressaltar também, é um dado muito importante. O último jogo que o Cuiabá venceu também foi contra o Fortaleza, que foi aquela também partida bem abaixo, onde o Fortaleza tomou 5-0 do Cuiabá, mas de lá para cá o Cuiabá ou só empatou ou foi derrotado, né? Então, eu acho que realmente o foco do Fortaleza, caso nessa missão difícil hoje contra o Corinthians não passar, vai ser o foco buscar uma vaga na Libertadores de novo, né? Depois de 2021. E o Fortaleza pode usar o fator importante, que é o fator casa. Devido a lotações dos estádios, nos últimos jogos o Fortaleza tem uma média de público boa na Série A. Isso tem sido um ponto muito importante destacar, que tem aquela sintonia entre a torcida, o treinador e os jogadores, que deve empurrar aí o Leão para tentar vencer o Cuiabá no domingo. Agora vamos para um rápido intervalo. Fique com o Radar Esportivo do Newslink Sports. Olá, sou João Vitor Saraiva e está começando mais um Radar Esportivo. Pelas quadras de tênis em Seul, na Coreia do Sul, Beatriz Haddad conquistou o título do WTA 500, vencendo a Rússia Daria Kasatkina de virada. A brasileira foi para a 12ª posição do ranking mundial na WTA. Na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil goleou a Costa Rica pelo placar de 5-0 e avançou para as quartas de final. Mesmo com a ausência do melhor jogador do mundo, Pito, poupado por conta de lesão, o destaque ficou para Neguinho, que marcou 2 gols. Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Irã e Marrocos, visando a próxima fase da competição. Vale lembrar que a Copa do Mundo de Futsal está sendo transmitida pela Sport TV na TV fechada e pela Cazé TV no YouTube. Lando Norris venceu neste domingo o GP de Singapura de Fórmula 1. Liderando desde a largada, o britânico da McLaren fez uma corrida tranquila e garantiu o pódio. Com esse resultado, Lando Norris assumiu a 2ª posição na classificação, atrás apenas de Max Verstappen da Red Bull. Chega ao fim mais uma semana de jogos da NFL, Liga de Futebol Americano. Vamos para os destaques. O Minnesota Vikings segue invicto no campeonato, com 3 vitórias. No domingo, passaram por cima do Houston Texans em casa. Sam Darnold, quarterback dos Vikings, acertou 4 lançamentos para o touchdown. Ainda no domingo, os Cowboys enfrentaram o Baltimore Ravens em Dallas. Diferente dos Vikings, os visitantes ficaram à frente do placar durante a partida toda. No último quarto, os Cowboys esboçaram uma reação, mas não foram capazes de salvar a partida, trazendo mais uma derrota para o AT&T Stadium e os torcedores de Dallas. Nesta segunda, a rodada dupla deu o que falar. Josh Allen e os Bills conseguiram uma vantagem segura de 31 pontos, ainda na primeira metade do jogo. A partida terminou em uma lenhada de 47-10 para os Buffalo. Já em Cincinnati, os Bengals sofreram mais uma derrota e perderam para os Commanders de Washington pelo placar de 38-33. Em uma atuação mágica de Jayden Daniels, que quebrou o recorde de porcentagem de passes completos por um calouro, com incríveis 91%. Você pode acompanhar os jogos da NFL pela Rede TV na TV aberta, ESPN na TV fechada e Disney Plus nos streamings. Na Liga Brasileira de Futebol Americano, o Fortaleza Tritões briga na semifinal para avançar nos playoffs da Conferência Nordeste contra o Caruaru Wolves, neste sábado, 28, às 9h30 da manhã, no campo da Unifor. Para finalizar nosso radar esportivo desta semana, prestamos uma homenagem ao time do Curitiba Crocodiles, que sofreu um acidente de ônibus ao caminho do jogo contra o Flamengo Imperadores, na última semana, deixando 3 vítimas fatais. Voltamos agora para o último bloco. E agora vamos falar sobre as partidas da Libertadores, que vai ter aí São Paulo e Botafogo e Atlético Mineiro e Fluminense. No primeiro jogo, São Paulo e Botafogo, foi um empate por 0-0 e vai ser o próximo jogo agora no Morumbi e ainda está em aberto, né,
Isso, o primeiro jogo entre as duas equipes foi um amasso total do Botafogo na partida. Vi muitos torcedores do São Paulo reclamando da baixa atuação do time, ali comandado pelo Zubeldia. Agora com a partida de volta aí no Morumbi, o São Paulo está ali em uma fase assim, um pouco no Campeonato Brasileiro. Perdeu o último jogo para o Internacional de 3-1, inclusive de virada. A competição, acho que mais importante para o São Paulo do ano, que seria a Libertadores. No Brasileiro, pode beliscar ali uma vaga direta no G4, mas é bem difícil porque tem outros concorrentes, né? Flamengo, tem o próprio Bahia, como a gente já citou. Cruzeiro também está nessa briga ali na parte de cima. A equipe comandada pelo Zubeldia deve vir com força máxima para reverter, tentar ganhar do Botafogo, que é o líder do Brasileirão, que desempenha, acho que, o melhor futebol do país atualmente, comandado ali pelo Arthur Jorge. Tem vários destaques ali do Botafogo. Luiz Henrique, convocado para a seleção. Igor Jesus vem fazendo gol. O Almada cresceu muito de rendimento aí nos últimos jogos. O Savarin também encaixou ali como camisa 10. O Botafogo aí vem com tudo e vai ser uma partida bastante interessante. E vale ressaltar, assim, né, que fugindo um pouco do tema do próprio jogo, mas saiu uma notícia de que o Luiz Henrique, jogador do Botafogo, ele pode estar envolvido em esquema de aposta, né, ainda da época que ele jogava no Real Betis, no começo do ano passado, que foi encontrado aí uma transferência de... Valor de 40 mil. Uma de 10 mil e outra de 30 mil reais, né? Duas transferências que foram realizadas por um primo e por um tio do Lucas Paquetá, jogador que está sendo investigado aí nesses casos de apostas esportivas. Então, o Luiz Henrique ele está sendo suspeito desse envolvimento com apostas e não sei se isso pode afetar mentalmente. E também afetar, se ele, caso seja confirmado isso, afetar a relação dele com o clube, com a torcida, vai olhar de um jeito diferente, talvez. Por enquanto ainda não está confirmado, então não podemos afirmar mesmo que isso é algo que ele fez e que vai acabar prejudicando, mas é uma polêmica que surgiu agora para o Botafogo e talvez deu uma balançada ali no elenco. É uma coisa que o São Paulo vai poder aproveitar aí para tentar chegar a uma vitória hoje, num jogo que vai ser muito difícil para o São Paulo. Mesmo tendo conseguido segurar o empate lá na casa do Botafogo, o jogo ainda é muito difícil. O Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro, como o Lucas falou, vem jogando os melhores futebol do Brasil e é um time que está muito bem encaixado e eu acho que o São Paulo não é favorito hoje, mas jogando em casa com o apoio da torcida, talvez ainda consiga a classificação. É uma missão difícil para o São Paulo, né, que tem umas partidas abaixo, né, nas últimas rodadas, frente do Botafogo, que eu acho que agora com o Arthur Jorge, desde que ele chegou, a equipe ela se encaixou mais, ela está mais constante do que ano passado, né, que quando o Luiz Castro estava num momento bom, mas com a saída dele para o Al Nassr da Arábia Saudita, isso meio que mexeu com o time, acabando tendo 2 treinadores, né, ao longo do ano e acabou não ganhando o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano a equipe está bem mais encaixada, ela está bem mais unida, acho que a torcida também está cada vez mais apoiando e acho que isso vai ser um diferencial para o Botafogo, né, que até agora, também no último final de semana, pegou o Fluminense fora de casa, né, lá no Maracanã, e conseguiu sair com a vitória, né. Então, eu acho que vem com uma confiança mais ainda, né, o Botafogo, a torcida está há 30 anos sem um título, né, assim, de grande expressão, então agora é o momento que a torcida quer, né, que também no ano passado deu aquela escorregada, acabando quebrando muito essa esperança de título que o Botafogo teria no passado, né? Então eu acho que o Botafogo tem um favoritismo, mas nem sempre o favoritismo ganha, né? A gente já viu também várias partidas no futebol que nem sempre o favorito sai como campeão. Então esse jogo tem cara que pode ter uma surpresa, né? Então a gente vai saber ao longo dessa semana. E agora vamos falar também sobre um outro confronto que vai ser realizado também nessa quarta pela Libertadores, que é o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? O jogo de volta, em que o Fluminense ganhou a partida de ida no Maracanã e o Atlético vai tentar reverter em casa, com o apoio da torcida, o resultado negativo. Isso, a primeira partida o Fluminense acabou ganhando de 1-0.
O Atlético Mineiro vem aquele time que vem oscilando no campeonato, não consegue engatar uma sequência de bons resultados, e também atuações, que é um questionamento também da torcida, comandada ali pelo Gabriel Milito, vai usar o seu fator casa para tentar ganhar do Fluminense, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que mudando um pouco o foco entre Brasileiro e Libertadores. Percebemos que na Libertadores o Fluminense é aquele time bem mais encaixado, os jogadores têm mais vontade, é aquele time que realmente é difícil de ganhar na Libertadores. Já no Brasileiro, o Fluminense também não consegue encaixar aquele sequência de bons resultados, está na zona de rebaixamento aí do Brasileirão, faltando um pouco mais de 10 rodadas para o fim do campeonato. E é um confronto bastante interessante pelo fato de ser dois brasileiros, e o estádio do Atlético Mineiro vai consertar de casa cheia, a torcida apoiando até o final, em busca aí do time o time vai em busca da classificação. O Fluminense também tem um ponto negativo que é o desfalque do Thiago Silva, né? Eu vi um dado interessante que o Thiago Silva, como o Fluminense perdeu agora dentro de casa para o Botafogo na última Campeonato do Brasileirão, desde que o Thiago Silva voltou nesses últimos, ele jogou 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Desses 8 jogos, o Fluminense só venceu graças a ele. Então, ele e os outras equipes. Então, ele como defensor é um ponto de qualidade para a equipe. Então, ele ganhou 7 jogos. E sem o Thiago Silva no último jogo, a gente viu que a equipe jogou muito abaixo. E tendo essa desvantagem de não ter o Thiago Silva no jogo de volta lá na Arena MRV, é um ponto que o Fluminense precisa se preocupar, né, porque acabou voltando para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, é algo que o Fluminense tem que ligar um alertinha vermelho ali para esse jogo agora aqui. Vai ser um jogo realmente difícil, né? Não dá pra gente cravar ainda se o Fluminense vai conseguir manter esse resultado positivo e vai garantir a classificação, ou se o Atlético vai conseguir aí virar esse resultado e se classificar em casa, né? Mas vai ser realmente um dos confrontos mais parelhos aí dessas quartas de finais. E agora também vamos falar sobre o jogo de quinta-feira, né? Que é o Peñarol e Flamengo. Um jogo de ida que o Peñarol ganhou no Maracanã de 1-0. O Flamengo, com vários desfalques, acabou perdendo a partida em casa e vai para o Uruguai em busca de ganhar o jogo. Isso, podemos destacar que a principal indagação da torcida do Flamengo é em questão a atuação do time, comandado pelo Tite. O Tite é um dos principais alvos da torcida em questão de cobrança, de protesto. Os muros do Ninho do Urubu amanheceram pichados, pedindo fora Tite, cobrando também alguns jogadores. Vale ressaltar que o Flamengo tem alguns desfalques importantes na partida, devido a várias lesões que vêm ocorrendo dentro do clube. E o Flamengo realmente vai ser um jogo bastante difícil, pelo fato de estar fora de casa, e o Peñarol, que já é campeão de Libertadores, já tem toda aquela tradição em Libertadores. Realmente é um time difícil de vencer, principalmente em casa. Fora, teve uma atuação bastante, vamos falar assim, moderada, conseguiu fazer o gol ali no começo da partida e depois praticamente só defendeu o jogo todo, ou seja, conseguiu um resultado positivo para o jogo de volta. O Flamengo aí vai em busca de tentar a classificação, até porque no Campeonato Brasileiro se distanciou um pouco ali do Palmeiras, Fortaleza e também do Botafogo. Eu acho que não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Devido aos desfalques, a relação da torcida com o Tite não está muito boa. Também alguns bastidores fora de campo, como o Gabigol, que a gente não sabe qual é a situação do jogador, segue indefinida. Ele postou uma nota no Instagram do último jogo, ele foi poupado devido a uma lesão, mas ele mesmo confirmou no Instagram que não estava sentindo nada, que realmente estava apto para jogar e não foi relacionado no último jogo contra o Grêmio, que o Flamengo acabou de perdendo de 3-2. E com essa perda no jogo contra o Grêmio, acabou se distanciando mais ali da liderança do Brasileirão. O Flamengo, nas últimas temporadas, ou ele faz um começo de temporada muito bom, daquele final ele dá um pouco de... Dá uma balançada. Uma balançada e o torcedor sente isso. E agora é isso. Ainda mais com a perca do Pedro, né, por 9 meses ali, sem estar nos gramados, então é um ponto negativo para o Flamengo, que está sem seu cara de área, que era o fazedor de gols, ainda ele ainda o artilheiro do Campeonato Brasileiro,
E também não encontraram um substituto para o Pedro agora nessa última janela, e o Flamengo nos últimos jogos deixou a desejar muito, né? E então para o Flamengo vai ser difícil. Outro bastidor que é importante a gente trazer é sobre algumas especulações que surgiram sobre o Luiz Castro no Flamengo. Ele saiu do Al Nassr agora recentemente e especularam para vir do Luiz Castro para treinar o Flamengo até o fim do ano, mas eu não vejo isso como uma boa alternativa, pelo fato de estar 2 meses, 3 meses ali praticamente do fim da temporada. Isso pode afetar de algum modo os bastidores do Flamengo em relação com o Tite, que é o principal alvo da torcida disparadamente, é o que o torcedor mais cobra, é o que o torcedor mais xinga, pela má atuação do time. Ele não consegue encaixar um elenco muito caro do Flamengo, ele não consegue gerir o elenco. Isso acaba afetando dentro de campo e também fora, nos bastidores. E o Flamengo também é uma equipe que ele cobra muito do Tite, e o torcedor, ele dá para dizer que ele não traz só ali não é só por causa do Tite do Flamengo que o torcedor fica mais irritado e pega mais no pé, né? A atuação do Tite pela seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo, caindo nas quartas de final, o torcedor já fica ali, pega na memória afetiva, e aí com essa má atuação do Flamengo, o torcedor realmente vai cair em cima do Tite. Qualquer deslize do Flamengo já é motivo para o torcedor já cair logo em cima do Tite, e realmente a maioria dos torcedores praticamente é fora Tite. Então eles querem, de um jeito ou outro, ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. E tem a Copa do Brasil também, Copa que do o Flamengo Brasil ainda está vivo, mas o Flamengo vai ser realmente um jogo crucial aí para a temporada do Flamengo. Se conseguir a classificação na Libertadores para a semifinal, vai ser realmente muito importante para o time na temporada, para realmente ganhar essa confiança de volta, para conseguir voltar a ter o apoio do seu torcedor ali, acreditando no time. E mesmo estando vivo em todas as competições, o Flamengo nos últimos anos é um time que não basta estar participando e chegar longe, né? A torcida quer vencer, faz questão de grandes títulos, porque é um time que realmente tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, gasta muito com contratações, tem várias estrelas no elenco, e então o Flamengo precisa ganhar a partida e se classificar contra o Peñarol, tanto para manter o Tite no time, porque se for eliminado, o Tite já vai ter ali vai dar uma balançada ali no cargo dele, já vai ficar mais difícil de ele conseguir se manter, principalmente com esses rumores do Luiz Castro, e vai ser realmente também muito importante para a temporada do Flamengo chegar mais longe na Libertadores, para a torcida continuar apoiando o time mesmo, né? Isso. E vamos falar também um pouco da Sul-Americana, que vai ter o jogo entre Cruzeiro e Libertad, o jogo de volta, né? Que o Cruzeiro ganhou na ida por 2-0 fora de casa e agora vai decidir em casa no Mineirão essa partida contra o Libertad, que não vem bem na temporada, né? O Libertad está muito mal. O Cruzeiro já é um time que tem jogado bem, é um time que tem tudo para se classificar hoje. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir ampliar ainda mais essa vantagem no agregado e vai se classificar com tranquilidade. Isso. O Cruzeiro anunciou o Fernando Diniz na noite de ontem. Estava vindo de um trabalho bastante questionado ali no Fluminense. Depois dos títulos, o Fluminense foi bem abaixo ali com ele em questões de atuação e desempenho de jogadores. Tanto no Fluminense quanto na Seleção Brasileira. Isso, na Seleção Brasileira. Ele já deve ter seu nome publicado no BID já hoje, já deve comandar o time com certeza contra o Libertad, dentro de casa. O Diniz vem aí para arrumar a casa no Cruzeiro. Não que o time esteja mal, o time está brigando na parte de cima da tabela e tem uma boa vantagem aí para o jogo de volta da Sul-Americana. O Libertad, como você citou, vem mal no campeonato nacional. Já o Cruzeiro tem jogado bem, mas a torcida ainda tem alguns questionamentos ali. Espero que o Fernando Diniz aí faça um bom trabalho à frente do Cruzeiro, que a gente quer mais participações brasileiras nas finais da Sul-Americana. Torcemos pelos brasileiros. Eu acho que também o torcedor do Cruzeiro está muito assim, porque o início de temporada do Cruzeiro foi até um início muito bom, mas que nos últimos jogos ele vem dando muito uma intercalada, né? Às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mal, não o resultado que o torcedor queria, e agora com
o Diniz, eu creio que o time tem a evoluir, né? O Diniz no Fluminense, vale lembrar que na temporada passada o Fluminense não era a melhor equipe, não tinha uma equipe extensa, então ele conseguiu trabalhar com aquele material que ele tinha e conquistou a Libertadores, né? Então é um ponto positivo, né, para o Cruzeiro, né? Que busca essa reerguida depois de 2019 para cá, né? De ser rebaixado, ele procura uma redenção. E também vale ressaltar, né, que sempre é recorrente nos trabalhos do Diniz que ele começa sempre muito bem. Ele chega e aí ele vence jogos, ele normalmente no começo, em todas as passagens dele aqui pelos clubes do Brasil, ele já começa muito bem e acaba caindo nível depois, né? Foi o que aconteceu no São Paulo, foi o que aconteceu no Fluminense e ele acabou caindo nível bem depois, né? Mas conseguiu recuperar também, enfim. Mas o Diniz, ele sempre tem um bom começo de trabalho nos clubes, então o Cruzeiro pode aproveitar isso para conseguir matar essa classificação. Isso, um ponto importante, no caso do Diniz, o estilo de jogo dele é difícil de implementar nas equipes, pelo fato da saída de bola, então realmente demanda muito tempo e trabalho para realmente impor o estilo que ele gosta. Vale lembrar que ele já teve alguns problemas de bastidores ali com o Tietê na passagem de São Paulo e tudo. Realmente é um técnico com as ideias boas de jogo, mas difícil de implementar e que ele consiga a classificação aí pelo Cruzeiro. E principalmente com o Cássio no gol do Cruzeiro, porque ele tem um histórico já pelo Corinthians, pelo Cruzeiro também, que ele não joga tão bem com os pés, né? Então vai ser mais um um pouco trabalho difícil para essa Diniz. saída de bola do Cruzeiro, mas o Diniz tem tudo para conseguir trabalhar isso da melhor forma e ajudar muito o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americano. E também vai ter o jogo entre o Racing e o Atlético Paranaense, o jogo de volta que vai ser realizado na Argentina. Em casa, o Atlético Paranaense conseguiu vencer a partida por 1-0 e agora também vem de treinador novo com o Lúcio Gonzalez, que chega aí para conseguir melhorar a equipe e garantir também a classificação de mais um brasileiro na Sul-Americana. A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe boa. Eu não sei como o Lúcio vai treinar, né? Porque quem bem lembra, ele treinou o Ceará em 2022. Obviamente a culpa não só foi dele naquela temporada, foi muito a mais, mas ele é um técnico que não tinha uma experiência profissional, ele não tem ainda muita experiência profissional. Então não sei como ele vai se portar agora, né? No Atlético Paranaense. O Atlético também começou muito bem como brasileiro, como já tinha dito no último episódio. Vinha quase brigando pelo título, hoje está mais distante e a torcida está também um pouco um pé atrás, que o time vem caindo de qualidade nas últimas partidas. Isso, convenhamos, o Atlético Paranaense não briga mais pelo título hoje do Campeonato Brasileiro. A única competição aí realmente é a Sul-Americana, que ele inclusive já foi campeão. É um time que é bastante forte nessa competição. O Lúcio vai ter muito pouco tempo para treinar a equipe, para se preparar contra o Racing. Lembrando, o Racing dentro de casa é muito forte, certo? É uma equipe muito forte que pressiona ali no começo do jogo, tenta envolver o time ao máximo. Tem aquela catimba argentina que já conhecemos, de amarrar o jogo, de jogar por uma bola, de um jogo mais pegado. Uma classificação com um gol de vantagem, uma classificação, como posso citar, muito curta, assim, não tem aquela vantagem de 2 gols ou 3 gols, é realmente ali uma vantagem pouca, mas pode ser importante para o Atlético Paranaense aí conseguir a classificação. Com certeza, e também com a identificação já do Lúcio Gonzalez com a torcida, com o próprio clube, com os jogadores, né? Já que ele teve passagem como jogador por muito tempo aí do Atlético Paranaense e também como membro da comissão técnica, né, nesses últimos anos. E aí o Lúcio, ele vai realmente chegar para ajudar o Atlético Paranaense a se classificar e aí podemos ver 3 times brasileiros nas semifinais da Sul-Americana. É bom também lembrar que o Atlético Paranaense, como o Lucas disse, é aquela equipe que sempre ela foca no campeonato. A primeira vez foi em 2018, quando ele focou 100% ali na Sul-Americana e acabou conquistando. Um ano depois conseguiu também ganhar a Copa do Brasil. Ele foi outro foco, ele eliminou aquele Flamengo do Jorge Jesus, aquela máquina que era o Flamengo, então ele conseguiu bater, chegou à final contra o Inter e ganhou. Também em 2021 conseguiu também conquistar pela segunda vez a Sul-Americana em cima do Red Bull Bragantino
E agora eu acho que realmente é o que a torcida já vinha falando no começo do ano. O Atlético é aquela equipe que ela vai focar. Se estiver bem na Sul-Americana ou na Libertadores, vai ser o foco daquela competição. Como também foi em 2022, por mais que não ganhou a Libertadores, focou na Libertadores muito bem, chegou à final contra o Flamengo, podendo ter ganhado naquele jogo, né? E não ganhou, mas a equipe do Atlético, quando ela foca em algo, ela busca forte mesmo aquele título que ela quer. E também teve aí, nesses últimos dias, a final do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Que foi entre Corinthians e São Paulo. O jogo de volta aconteceu nesses últimos dias e o Corinthians se sagrou campeão feminino mais uma vez, agora em cima do São Paulo. Foi uma partida que o Corinthians já tinha a vantagem no jogo da ida e aí só confirmou com mais uma vitória no jogo da volta, com um agregado de 5-1. Isso, lembrando que o Corinthians é o maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, vem de um hexacampeonato. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, conseguiu uma vantagem boa já para o segundo. O Corinthians realmente domina o cenário do futebol feminino hoje no Brasil, tem uma estrutura muito boa para as meninas treinarem e tudo, questão de preparação, de treinador, de gestão, de bastidor. Tudo isso afeta de maneira positiva dentro de campo. O Corinthians conseguiu lotar mais uma vez o estádio feminino. 44 mil torcedores estiveram presentes na vitória sobre o São Paulo, que confirma ainda mais o desempenho do Corinthians no feminino, onde ele domina tudo, seja brasileiro ou campeonato paulista também, que sempre chega ali nas finais, sempre está forte. E o Corinthians agora vem com esse título em cima de São Paulo, e mais um aí para a coleção de taças do Corinthians. A gente pode ver, né, o Corinthians, que é um grande investimento, né? Tanto que o Arthur Elias, que era um antigo treinador, que também fez essa parte dessa hegemonia, levou várias meninas dessas para a Olimpíadas agora, né? Que o Brasil voltou a uma final depois de muito tempo e mostra cada vez mais a força que o Corinthians tem, né? Não só dentro do Brasil, mas como na América, né? Libertadores vai para o campeão, então é uma equipe que sobra muito, né? Então a gente vê que o nível técnico do Corinthians feminino é muito forte. Começou ganhando os primeiros jogos com muitas goleadas, então é uma equipe realmente bem posta, uma equipe bem montada, então que evolua cada vez mais. E o Corinthians realmente tem esse domínio no Campeonato Brasileiro e vai chegar para mais uma Libertadores agora no mês de outubro e vai chegar com tudo, né? Vamos ter a participação também do Santos e da Ferroviária, representando o Brasil na Libertadores, e vamos torcer aí para que algum time brasileiro também leve essa Libertadores e que sejamos campeões mais uma vez. O Brasil sendo campeão da Libertadores mais uma vez no futebol feminino, que vem crescendo cada vez mais no nosso país. Ficamos por aqui em mais uma edição do Newslink Sports. Para acessar mais conteúdos, se inscreva no nosso canal do YouTube e para mais notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab. Tchau e obrigado.